Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Giovanni, sou estudante graduando de Educação Física, bacharelado, na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Daí. Esse vídeo eu vou fazer mais ou menos como uma videochamada, uma conversa mesmo com quem estiver vendo esse vídeo. Não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo daí. Se eu olhar um pouquinho por aqui pra frente é porque aqui vai ter umas perguntas que eu vou ter que responder diante a minha experiência que eu tive na faculdade durante esses 4 anos de estudo. E o quinto ano que eu ainda vou fazer o quinto ano daí. Aí, começando pelas perguntas. A primeira pergunta daí que tem na nossa lista. Quais foram os pontos positivos de cursar a educação física na UEL? E eu digo para vocês, a questão de ensino é muito boa. Os professores em si são todos bons, muito estudados, trabalham muito em si na hora que for dar matéria, tudo. O problema é muito a burocracia da faculdade. Tem muita coisa ruim que acontece naquela questão disso aí. Porque eles são muito exigentes. Não que exigente seja ruim, porque você tem que estudar mesmo, mas nessa questão, tipo, já entra um pouco dos pontos negativos junto no meio disso, eu vou juntar meio que as duas. Tem professor, como eu falei, ele é tão bom, estudou tanto, que meio que fica um pouco arrogante nessas questões. E isso eu acho que é um pouco mal, ainda mais com alunos que estão querendo lá para estudar e ser um ótimo profissional. Claro que vai ter que ter bastante exigências, porém, eu acho errado. Tem que ensinar sem julgar o aluno. E também a questão, muitos trabalhos lá é muito teórico. Muitos dos trabalhos foram teóricos, provas muito teóricas. E quando você pensa, vou fazer educação física, depois que você sai logo do colégio, algum curso que você faz, você pensa, educação física é mais esporte, que nem que a gente aprende muito na faculdade. A trindade, que a gente sempre escuta, que é o vôlei, o basquete e o futebol. Porque muitas vezes na escola, algum lugar assim, só passam essas três atividades para os alunos. E esquecem das outras diversidades esportivas que tem e atividades físicas que podem ser desenvolvidas antes e também, se o aluno quer estudar, passa isso. O problema é que isso só vai ser desenvolvido mais para frente no curso. Você chegando na faculdade, você não vai ver isso. É raro você ver o esporte. É mais questão teórica. E lá pro final, no quarto ano eu tô, eles ainda dividem mais ainda. Depois de tudo que você estudou, um pouquinho de esporte ali, um pouquinho de teoria aqui, ele divide. Você vai para esporte, saúde ou lazer. Dependendo de um outro ano, eles podem colocar outra coisa. Porém, se você escolher saúde e lazer, pensando que vai ter alguma prática muito abrangente, não vai. Se você gosta de esporte, priorize o esporte, priorize a saúde. Lazer é muito mais burocracia, porque a questão de lazer você sempre vai dizer, lazer é uma diversão com atividades, o que for que você for fazer a fim de relaxar, tirando aquela hora do dia a dia, do seu trabalho, das outras afazeres, aquela hora que sobrou. Isso é lazer. O que sobrou pra você, você vai lá fazer alguma coisa que você goste. O problema é quando vai pra prática. Porque daí vai ter professor que vai falar que não, isso não é o certo. Mas isso é outro assunto. E depois de juntar esses pontos positivos e negativos, foi mais negativos do que positivos pra mim, do que você se arrepende? Eu me arrependo de ter aproveitado menos as questões de algumas práticas, como alguns passeios que tem da faculdade, para você, principalmente no esporte de aventura que tem, ou nas práticas aquáticas também, que tem algumas coisas, dependendo do professor. Ele vai poder levar você a alguns lugares, tipo cachoeira, rafting, algumas coisas assim, legal. Por problemas meu, pessoal,
que eu tive questão de família, outras coisas, outras atividades, trabalho, tudo mais, eu não participei. Então, eu me arrependo dessas questões, porque eu gostaria de ter mais essas práticas, pensando agora. E quem for pensar em fazer educação física, vá a fundo. Não deixa de participar dessas atividades, porque é uma experiência a mais para você. Ainda mais se você usa YouTube, Instagram, dependendo do que você goste de usar para postar vídeo, gravar essas coisas. É bom você ter depois memórias para você colocar, né, nessas redes sociais, que vai te engajar conforme você for trabalhar depois, como profissional de educação física, atleta, o que você quiser seguir adiante depois da faculdade. E o que eu faria diferente foi isso. Eu faria essas práticas. Eu não deixaria de não fazer essas práticas. Eu sempre faria. E continuaria estudando. Mesmo depois de formado, eu vou continuar estudando, continuar seguindo a minha vida em questão de estudo para ser um ótimo profissional. E uma coisa, não deixa de fazer seu TCC. Segue fazendo seu TCC. Segundo ano, começa a ver o que você já quer. Entra na faculdade pensando no seu TCC. Nem que você comece ele lá, mas eu quero estudar isso, eu gostei disso, eu penso nisso. Guarda, que você vai poder usar depois. E você podendo usar, você vai ter já um ótimo TCC para iniciar. E escolham o seu professor. Pense nele sempre. Porque daí, se chega no final, o professor acabou, vai ter aluno atrás dele e não vai poder. Porque já chegou o limite. Então, se você já pensou no seu tema, pensou na matéria que você pensa, saúde, esporte, acha um professor profissional nessa questão, que ele vai te ensinar tudo que você precisar. Então, sempre escolha seu professor, seu tema, entrou, pensa no seu TCC, ok? Agora falando um pouquinho das amizades. O que ou quais pessoas você leva por a lembrança ou por resto da vida? Eu, quando eu entrei na faculdade, eu já saí do colégio sem, digamos assim, poucos amigos, que eu já ficava mais na minha. E quando eu entrei, o meu grupo que formou lá, teve 2 meninos, eu e um outro rapaz. E o resto foi 4 meninas. E essas 4 meninas foram o que me ajudou e que ajudou o rapaz. Problema? O rapaz não se esforçava, não tanto quanto o resto do grupo. Ele acabou saindo, ele mudou o turno, ele foi para o outro horário da noite daí. E eu e minhas amigas ficamos daí até esses últimos anos juntos na faculdade. A Juliana Piccolo, que se tornou uma ótima profissional. Ela era a mãezona do grupo, que cuidava da gente, que sempre estava mostrando interesse pra gente estudar, não forçava, mas incentivava muita gente a estudar. Ela era a nossa mãezona do grupo. Tem a Juliana Garcia, Viale. Às vezes eu confundo na hora de falar o sobrenome dela, porque ela às vezes briga comigo por causa do sobrenome dela. Ela foi uma ótima companheira, uma excelente amiga, estava com a gente ali tudo também, sempre. Ela era, digamos, a nossa líder, ela seguia, a gente seguia atrás dela, tudo mais. Não que tinha essa questão de líder ou liderança, mas sempre vai ter alguns que vai ter mais iniciativa que outros. E essa era as duas Juliana daí. Tinha a nossa caçula, a Karine Priscila, a minha amiga, a minha irmãzinha praticamente quase, que antes desse vídeo que eu tô fazendo, ela fez o TCC dela, foi aprovado. Então, parabéns, Ká. Vai ser uma ótima profissional. Te desejo muita sorte nesse futuro seu como profissional de educação física. E a Karen. A Karen era a mais quietinha do nosso grupo. Ela estava com a gente lá, ela seguia o que a gente falava, a gente ouvia ela e fomos seguindo assim pro resto até o final agora do último ano. Que daí ela seguiu mais carreira solo agora no final. Ela pensou nela, tudo mais, perfeito, segue a vida dela. E que ela seja ótima profissional também. Todas as minhas amigas estudaram, sempre estudou, ótimas, inteligentes, e sempre vou carregar elas no meu coração, porque elas sempre me ajudaram e sempre vão ajudar.
Sempre que eu precisar de alguma dúvida, elas vão estar lá. A Karine sempre puxou meu pé para continuar estudando, não parar, tudo mais. Sempre estava lá me incentivando a estudar e eu agradeço. E qual nota eu me daria para essa passagem na faculdade? Bom, digamos que eu diria um 6. Um 6 por aí, porque na média, se podia faltar, eu faltava. Se tinha que estudar, eu estudava. Porém, eu não me esforçava muito. Isso eu posso dizer, eu não me esforçava muito. Não. Eu fazia, digamos que o necessário. E o necessário, às vezes, capenga. Se você não for muito, tipo assim, digamos, muito nerd, muito inteligente, você não quer estudar, tipo, vai. Continua avançando, só não desiste. Se você ainda tem ótimos amigos que vão estar do seu lado, não desiste. Segue, continua estudando. Que às vezes pode, lá pra frente, você, tipo assim, já tive toda essa passagem. Então eu vou continuar e eu vou seguir minha vida. E esquece. Esquece o passado. Tudo que aconteceu, se foi para acontecer, foi por Deus. Então, segue a sua vida e seja um ótimo profissional depois. E o que eu pretendo ser depois de ser formado? Uma última perguntinha. Então, terminando a faculdade, depois de tudo que eu já estudei, tudo que eu ainda quero, e desde antes de eu entrar na faculdade, eu pensava em academia, ser personal, ajudar as pessoas no foco de melhorar seu corpo, seu físico, sua saúde mental. E também, como qualquer outro trabalhador, outro profissional, vai sim pensar pela questão do dinheiro. E uma coisa eu digo, professor de educação física, dependendo da área que você for, dependendo da área que você seguir, você vai sim ter muito dinheiro. Como outras pessoas dizem, Júlio Balestrin, Cariani, Luiz Salles, você tem que estudar. Se você não estudar, você não vai ter aquele dinheiro. Sempre estudando, sempre colocando mais conhecimento. Então sim, é uma ótima área para você seguir. Personal, professor, técnico de esporte, dependendo do seu estudo, você pode estar trabalhando na seleção, independente se é a sua própria seleção ou a seleção de outro país. Então, estude. Se for seguir pela educação física, tem que se esforçar. Não vai ter muita prática no começo, é raro. Mas se você continuar, mais pra frente vai ter as práticas. Independente, você vai acabar gostando de uma, se você já não vem do esporte. E o que eu digo? Gostou? Pratique ela. É um esporte para sua vida. Nem que você tenha que fazer 3 vezes na semana, mas faça para cuidar de você mesmo, para você ter uma vida mais longa. Então, eu agradeço. Então, tchau, tchau, pessoal. Tamo junto.